Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia e nós temos um novo projeto hoje. Eu quero passar um pouquinho mais para vocês a respeito dos meus hábitos de leitura. Essas são algumas perguntas que eu sempre recebo, tanto aqui no canal como lá no Instagram, lá no @Notícias Teológicas. As pessoas estão sempre perguntando os meus hábitos de leitura, como eu faço para ler muito, eu leio vários livros ao mesmo tempo, como eu faço para reter um pouco mais o conteúdo do livro, como são feitas as minhas anotações. Isso são curiosidades que constantemente eu recebo, tanto aqui como lá no Instagram. Então, para que eu demonstre de uma maneira melhor, ao invés de uma maneira de aula, eu vou começar a postar aqui no canal e tanto também lá no Instagram os meus hábitos de leitura, para que vocês entendam como é o meu hábito de leitura e o que eu faço durante o dia a respeito daquilo que tem a ver com leitura. Então, para começar, eu quero falar a respeito desse livro aqui, ó, Nascimento, Casamento e Morte, do Timothy Keller, Como Encontrar Deus nos Eventos Mais Significativos da Vida. Vou utilizar esse livro para falar um pouquinho dos meus hábitos de leitura. Esse é um livro que nós começamos a ler, eu, o Mendes e o Flávio, nós lemos apenas a parte que fala sobre morte para a nossa live que aconteceu na segunda-feira. Nós falamos mais de 2 horas a respeito desse assunto. Então nós lemos apenas a parte sobre morte. Eu li aqui essa parte sobre morte e vários outros livros que falam sobre morte. Então durante a semana eu li apenas isso. Mas ontem eu decidi então ler o livro completo do Timothy Keller. E eu brinco que naquele inferno de Dante, naqueles 7 círculos do inferno, deve ter um círculo destinado às pessoas que começam a ler Timothy Keller e não terminam. Então, para que eu não vá para esse círculo do inferno, eu vou ler o livro completo aqui do Timothy Keller. Então, ontem eu decidi ler esse livro, essa foi uma decisão que eu tomei, então já começa por aí a minha decisão de ler o livro completo, porque Timothy Keller é o meu autor predileto, é o autor que eu mais gosto de ler, então eu decidi, bem, não vou deixar apenas a leitura a respeito da morte, eu quero ler o livro completo, eu quero ver o que ele fala sobre o nascimento, sobre o casamento também. Então foi uma decisão. Comecei a ler esse livro então ontem na parte da manhã. Li um capítulo na parte da manhã. Normalmente eu gosto de pegar esse tipo de livro e ler pelo menos o capítulo inteiro. Eu detesto nesse tipo de livro ter que parar no meio do capítulo. Eu acho que prejudica sim um pouco da aprendizagem. Então eu normalmente costumo destinar tempo para esses livros, um tempo que eu sei que vai dar para me ler todo o capítulo e que eu não vou parar pela metade. Então, ontem na parte da manhã eu peguei esse livro e li todo o primeiro capítulo aqui, o primeiro capítulo que fala sobre nascimento. Vou trazer para vocês aqui quais são as anotações que eu fiz para que vocês entendam como eu faço as anotações nos meus livros. Na maioria das vezes, essa anotação que eu fiz aqui é a anotação que normalmente eu faço nos meus livros. Vou mostrar aqui para você. Por exemplo, nós temos aqui a apresentação e na apresentação eu tenho aqui, não sei se está dando para ver direito, anotações feitas a lápis aqui. Aqui em cima está escrito o seguinte: as perguntas para cada etapa, ok? E aqui temos aqui circulado algumas palavras, sublinhado outros trechos do livro. Aqui do lado está escrito oportunidade. Então, eu vou fazendo diversas anotações no livro e eu vou conversando com o livro. Muitas vezes eu coloco perguntas do tipo, não entendi isso, ou preciso pesquisar mais sobre isso. Anotações desse tipo são feitas durante todo o livro. Por exemplo, o que ele quis dizer com isso? Qual a consequência de se acreditar dessa forma? Eu vou conversando com o livro para que essa aprendizagem seja realmente um pouco melhor. E aí, durante todo o livro, eu vou fazendo as minhas anotações, vou fazendo os meus círculos aqui e anotando aquilo que é principal naquele capítulo. Deixa eu ver onde é que tem aqui, ó. Aqui tem algumas outras anotações, tá vendo? Então eu faço diversas anotações, diversas perguntas, muitas vezes coloco não concordo, isso é perigoso e assim por diante. Outra coisa que eu faço nesses livros é isso daqui, ó. Em cada início de capítulo eu vou marcando, depois que eu leio todo o capítulo, isso é importante, depois que eu leio todo o capítulo, fazendo as anotações direto ali dentro do capítulo, eu venho nessa primeira página aqui do capítulo e anoto aquilo que é de mais importante naquele capítulo. De vez em quando, são anotações maiores assim, porque é Timothy Keller, e Timothy Keller tem muita coisa boa para anotar, mas em livros normais,
as anotações são menores, são 3, 4 pontos no máximo a respeito daquele capítulo, mas sempre dando ênfase naquilo que é principal e mais importante. Tome cuidado para na hora que você for fazer essas anotações daquilo que é mais importante, você não acabe anotando tudo que o capítulo diz. Aí não adianta. Aí você vai ter uma nova leitura do capítulo. Então, anote realmente só aquilo que é mais central no capítulo. E eu sei que de vez em quando a gente fica com vontade de anotar mais coisas, mas você tem que segurar esse ímpeto para que você anote aqui apenas aquilo que é realmente mais importante. Então, o que eu anotei nesse primeiro capítulo? Começando aqui da apresentação. Na apresentação, as perguntas para cada etapa que eu anotei aqui em cima é porque o Timothy Keller diz que toda vez que você vai mudar de uma etapa da sua vida para uma nova etapa, e veja que nós temos 3 etapas nesse livro, o nascimento, o casamento e a morte, você deveria fazer essas perguntas. Você deveria se fazer essas perguntas. Então, se você, por exemplo, está aí prestes a entrar numa faculdade, você deveria fazer essas 3 perguntas, que são: tenho dedicado minha vida ao que de fato importa? Estou preparado para encarar essa nova etapa da vida? E por último, e mais importante, tem um relacionamento genuíno com Deus? Ou você deveria pelo menos analisar como está o seu relacionamento com Deus e como você quer que fique o seu relacionamento com Deus nessa nova etapa. Então, na apresentação, o Timothy Keller vai falar a respeito disso. E também, olha só, eu anotei aqui, lembra que eu anotei aqui chamado oportunidade? Isso me lembra que o que Timothy Keller quis dizer aqui é que quando uma pessoa está mudando de uma etapa para outra etapa, ele vê uma grande oportunidade de pregar o evangelho. As pessoas ficam mais abertas à pregação do evangelho quando elas estão transicionando de uma etapa para outra. Então, entendeu como eu fiz as minhas anotações e o porquê isso me lembra aquilo que eu li? Bem, na primeira parte aqui, nós vamos ter 3 capítulos que o Timothy Keller vai dedicar-se a falar sobre nascimento. Então, nesses 3 capítulos, no primeiro capítulo ele vai falar do nosso nascimento natural, no segundo capítulo ele vai falar do nosso nascimento nessa nova vida para Cristo, quando nós nascemos de novo, e no terceiro e último capítulo ele vai falar sobre crescer em graça. E aí eu fiz diversas anotações aqui, que são as coisas principais desse capítulo. Por exemplo, Timothy Keller começa o capítulo falando sobre nós nos espantarmos com como é gerada uma vida nova. Nós deveríamos olhar com essa questão da geração de uma nova vida e de como é gerado através do ato sexual ali do homem e da mulher, e isso gerar uma nova vida. Isso deveria ser espantosamente maravilhoso para nós, mas a gente tem deixado passar como se fosse uma coisa natural. E veja, para me lembrar disso, desse detalhe desse livro, eu anotei aqui em cima o seguinte: o espanto maravilhoso de gerar uma nova vida, Salmo 139, de 13 a 16. Tá vendo? Então, eu olhando para isso aqui, eu já lembrei o que Timothy Keller quis dizer a respeito disso. Na segunda anotação aqui, está falando o seguinte: por que não vemos filhos como recompensa do Senhor? E aí eu me lembro do que Timothy Keller falou do porquê que a sociedade de hoje não vê filhos como recompensas do Senhor. Primeiro, porque tem uma definição totalmente equivocada de liberdade. As pessoas hoje acreditam que a liberdade é não ter nenhuma responsabilidade com ninguém, é não ser dependente de ninguém. Isso é ter liberdade. É eu não depender de ninguém e não ter nenhum tipo de responsabilidade. Então, aqui está anotado: por que não vemos filhos como recompensa do Senhor? E aí logo embaixo tem nova definição de liberdade, página 20. Isso me fez lembrar disso que eu te falei, tá vendo? Eu falei aqui sem precisar olhar, porque eu li isso ontem e também porque está anotado aqui. Segundo motivo, o que está anotado aqui? Qual é o segundo motivo? É uma exacerbada dedicação de capital emocional e financeiro. E aí embaixo eu coloquei um asterisco dizendo: passou de todos os limites. O Timothy Keller vai defender que uma das outras coisas que faz com que nós olhemos para filho não como recompensa é porque nós acreditamos que temos que investir todo o nosso capital emocional e financeiro nos filhos. Então você vai ver as pessoas acreditando que para ter filhos elas precisam ter dinheiro para colocar ela na melhor escola, ter o melhor plano de saúde, conseguir colocar ele no karatê, no inglês, no espanhol, no italiano, na natação e assim por diante. Acreditam que precisam dar do bom e do melhor para o filho, quando na verdade você pode fazer o seu melhor dentro das suas possibilidades. Mas como essa mentalidade de que
para mim ter filho eu preciso ter dinheiro, ou seja, eu preciso ter capital financeiro para investir tudo no meu filho. Além disso, eu preciso investir todo o meu capital emocional no meu filho. Eu preciso me dedicar integralmente ao meu filho. Isso é equivocado. E aí, por isso que eu anotei aqui e lembrei rapidamente. No terceiro ponto que eu anotei aqui está anotado por numeração. No terceiro ponto que eu anotei aqui, está escrito o seguinte: a antropologia do ser humano. Timothy Keller vai nos lembrar nesse capítulo que nós somos, ao mesmo tempo, imagem de Deus, e isso é muito bom, e isso deve nos orgulhar, mas ao mesmo tempo somos filhos de Adão e Eva, e isso deve nos envergonhar. Ou seja, nós precisamos ter consciência dessa dualidade, ao mesmo tempo que somos imagem e semelhança de Deus, e isso nos traz orgulho, temos também que saber que somos filhos de Adão e Eva. E para isso, ele utiliza uma passagem muito bacana das Crônicas de Nárnia, onde Aslan vai falar exatamente sobre isso. Deixa eu achar aqui, onde é que está? Página 22. Aqui. Aslan está falando ali nas Crônicas de Nárnia e ele diz o seguinte: vocês, está falando com aqueles que entraram lá em Nárnia, né? Vocês são descendentes do senhor Adão e da senhora Eva, disse Aslan. É honra suficiente para erguer a cabeça do mais pobre mendigo e vergonha suficiente para encurvar os ombros do maior imperador da terra. Deem-se por satisfeito. Então, através dessa anotação, eu já lembrei dessa dualidade. E por fim, ele vai falar sobre o ecossistema moral de Deuteronômio 6. Lá em Deuteronômio 6, o próprio Deus nos fala como é que nós devemos educar os nossos filhos e como nós fazemos para educar os nossos filhos de forma efetiva. Está aqui na página 31, Deuteronômio 6, de 1 a 3, diz o seguinte: esses são os mandamentos, os decretos e as leis que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que você os cumpra na terra que vocês estão atravessando o Jordão para dela tomar posse, a fim de que vocês, seus filhos e os filhos deles temam ao Senhor, seu Deus, enquanto viverem ao guardarem todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno e para que tenham vida longa. Ouça, Israel, e tenha cuidado de obedecer para que tudo lhe vá bem e para que você se multiplique grandemente em uma terra que mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, o Timothy Keller vai utilizar esse texto para falar 4 coisas que faz com que nós possamos educar muito bem os nossos filhos no caminho do Senhor. Primeiro, nós precisamos ter princípios morais. Nós precisamos fazer os nossos filhos entenderem que nós nascemos com uma finalidade, e essa finalidade é glorificar o nome de Deus. Desde pequeno, o seu filho tem que entender que ele não nasceu para ser médico, ele não nasceu para ser advogado, ele não nasceu para ganhar dinheiro, ele não nasceu sequer para ser feliz. Ele nasceu para glorificar o nome de Deus. Então, isso precisa ser inculcado na mente dos nossos filhos. 2, nós precisamos ter um discurso moral, ou na prática da nossa família, nós precisamos incutir esse discurso moral dentro dos nossos filhos. E aí ele utiliza aquele texto que fala para falar da lei de Deus pelo caminho, quando estiver almoçando, quando estiver comendo, a todo momento você inculcar a lei de Deus dentro da cabeça do seu filho. E isso é feito diariamente dentro da sua casa. É feito no dia a dia. Seu filho precisa entender isso. Então, diariamente, nas ações cotidianas da família, você precisa inculcar isso na mente do seu filho. Terceiro, imaginação moral. Você precisa contar histórias que ensinam princípios básicos para o seu filho. Seu filho vai aprender muito mais através de histórias que exemplificam aquele princípio moral do que através de conceitos que você fala. Então, é necessário que você articule a imaginação moral do seu filho para os princípios corretos, contando histórias a respeito desses princípios. E, por fim, a apresentação de modelos morais. Você precisa ser um modelo moral para o seu filho, ele precisa ver isso em você e, ao mesmo tempo, você também precisa indicar para ele pessoas nas quais ele possa se espelhar e ver aquele princípio moral sendo desenvolvido. Então, essas são as 4 maneiras e todas elas estão indicadas aqui, ó. Nesse último aqui nós temos o título e aí as 4 maneiras que o Timothy Keller desenvolveu aqui. Então é dessa maneira que eu faço as anotações do livro. Fiz anotações desse primeiro capítulo. Amanhã eu volto
com outras anotações e com outras dicas para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Deixe lá embaixo o seu comentário se você gostou. Também deixe o seu joinha se você também gostou. Se você não gostou, deixe o seu não joinha. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.